o tema que a gente vai discutir hoje no Tribunal da Razão é a liberação do porte de arma. O grupo à minha esquerda é a favor e o grupo à minha direita é o grupo... Então iniciamos pelo grupo que defende o porte. Então, como a Gabi já disse, o tema a legalização do porte de arma, nós se posicionamos a favor desse tema, uma vez que o que está em jogo é o direito do cidadão de manter a sua segurança. Inicialmente é isso. Sobre manter a segurança, a gente sabe que isso aconteceria, mas sabemos também que a segurança do cidadão é um dever do Estado. E a gente não pode tirar esse dever que é do Estado, de pessoas que são treinadas para isso, e colocar nas mãos de uma pessoa sem treinamento para portar algo do tipo. E a gente sabe que é muito perigoso um cidadão ter uma arma em casa, porque todo civil que tem o direito ao porte de arma se torna um bandido em potencial. Todos bandidos não podem, mas todos se tornam em potencial, porque todos eles têm o poder de cometer crimes tendo uma arma em casa. Então, você falou que não é bom que o civil tenha uma arma em casa porque, não sei, ficou muito confusa a sua fala, porque você falou que o civil não tem uma arma em casa, daí torna ele um bandido em potencial. Só que quando você é contra ao projeto de lei 3722, você automaticamente é a favor que continue a vigorar o Estatuto do Desarmamento. E esse Estatuto do Desarmamento, o qual vigora atualmente, é o Estado que permite o civil a utilizar a arma de fogo. Por isso eu acho que ficou meio confuso quando você se referiu a isso. E é importante ressaltar que no projeto de lei, o qual queremos que vigore, a pessoa, antes de adquirir a arma, ela passará por um exame psicológico de tiro negativo, também de inquérito doloso contra a sua própria vida. Você disse também que a proteção das pessoas como é que se diz? É responsabilidade do governo. Sendo que o governo não tá, no caso, administrando isso de uma forma boa. Hoje em dia, por exemplo, a quantidade de assaltos, de mortes de arma armada, de assassinatos no Brasil estão sendo de forma A lei do Estatuto do Desarmamento não garante que o bandido não vai ter arma. O cidadão, ele que segue a lei, ele não tem a arma, não tem o direito de se defender. Mas isso também não garante que o bandido não vai ter a arma. Então, mesmo assim, ainda vai ter muitas armas no Brasil, pois a maioria das armas que entram são clandestinamente no Brasil. E se, por exemplo, esse treinamento que vocês disseram que os civis não têm, não possuem para utilizar uma arma, fosse feito de forma correta com alguns policiais e eles agissem de forma certa em alguns momentos, que é necessário, tudo seria mais fácil. No caso, não teria essa hipótese de civis portarem arma para se defender. E se o Estado não protege os seus cidadãos, o Estado deveria dar direito a eles à própria defesa, legalizando a arma. Uma vez que boa parte da população, vamos dizer assim, seria a favor da legalização do porte de arma para garantir a sua segurança, é necessário que o Estado conceda esse direito, pois vivemos numa sociedade democrática, ou ao menos deveria ser. 99% das armas de fogo do país são legais, produzidas legalmente e distribuídas legalmente, 99%. E 30% das armas apreendidas na ilegalidade, elas já foram produzidas na legalidade e ou roubadas, ou perdidas, ou vendidas ilegalmente, por quem comprou legalmente. Porque não tem como assegurar que uma pessoa que comprou legalmente não irá vender ilegalmente, aumentando assim o porte de armas entre os criminosos e facilitando. Você falou sobre o Estatuto do Desarmamento e falou que o Estatuto ele meio que concede a arma ao civil. Só que o Estatuto do Desarmamento ele
é o óbvio da palavra, desarmamento. Desarmam os civis, ele diz que é preciso desarmar os civis, não armá-los. Eu tenho esse gráfico para mostrar aqui, feito pela ABC, uma agência do Brasil, um mapa de violência de 2015. Ele mostra que no período, não sei se está dando para ver, mas no período em que entra em vigor o estatuto, decai as mortes que em 2003 aconteceram, que foi de 39.325 para 2004, 37.113. E isso, até hoje, foram evitadas mais de 116 mil mortes. Vale ressaltar também que quando você reage contra um assalto ou algo do tipo, você vai aumentar as chances de acontecer alguma coisa perigosa, segundo alguns dados. E as armas dentro de casa aumentam essa chance de ferir algum familiar ou qualquer outra pessoa. O Adriano falou sobre o grande número a violência ser muito grande e justamente por as mortes serem por arma de fogo. Realmente é isso que prevê o Estatuto do Desarmamento. Por isso que somos somos contra a legalização, justamente por isso. E eu te mostro pesquisas, e isso não são só pesquisas feitas por esse mapa da violência. Tem muitas teses de doutorado e de mestrado feitas por várias universidades, como a Fundação Getúlio Vargas, a Pontífica Universidade do Rio de Janeiro. Eu só gostaria de falar algo que eu sugiro que antes de mostrarem um gráfico, esse gráfico seja disponibilizado ao júri para que assim possa ser compartilhado de modo geral, uma vez que eu não tive acesso visual a esse gráfico. Tá. Mas voltando ao assunto, vocês falaram que não seria bom que a população tivesse esse armamento em casa, por questões de segurança, ok, que o Estatuto do Desarmamento diminuiu o número de homicídios, foi isso que eu entendi, né, que você falou? Sim, ok. Se o Estatuto do Desarmamento é tão eficaz e seguro, por que é que ainda falamos de segurança no Brasil? Uma vez que este entrou em vigor em 23/12/2013. E em 2012, o Brasil atingiu o recorde de pessoas mortas por arma de fogo, com cerca de 42 mil pessoas. E hoje, a gente circunda 60 mil pessoas mortas por arma de fogo. Segundo o que a Carla falou aí, que falou que com a diminuição do porte de armas diminuiu a mortalidade, não foi isso? Ou diminuiu a criminalidade? Não foi isso que você falou, não. Aqui, vale ressaltar que nos Estados Unidos, com 178% de aumento de porte de armas, a criminalidade despencou muito. E não estamos comparando o Brasil com os Estados Unidos, porque sabemos que os Estados Unidos é um país altamente desenvolvido. Apenas estamos dando os dados de um país que é legalizado o porte de arma na população, que fique bem claro. Os Estados Unidos é o país com a criminalidade mais alta entre os países desenvolvidos, e a Austrália, Outra coisa importante a se falar é que quem abastece o mercado ilegal de armas é o mercado legal de armas, como o Lucas falou, que todas as armas que circulam por aí ilegalmente foram fabricadas legalmente. E então, logo com essa proibição, a venda passaria a ser uma coisa com mais adversidades. Quando a gente proíbe a arma, fica mais difícil do bandido conseguir uma. Então, sobre a pesquisa que o Wilson apontou, aqui eu estou lendo que diz que, segundo as estatísticas do governo, Estados no Estado, do Centro de Pesquisa para a Prevenção de Crimes. Isso se relata se referindo aos Estados Unidos. O primeiro ponto que eu queria falar é de uma coisa que a gente estudou no PIC, chamado investimento das corporações, das corporativas. Algumas empresas, elas investem em pesquisas a favor de algum bem para ela. Ou seja, o que pode acontecer é que os Estados Unidos pode estar investindo em pesquisas assim para que seja meio que promovida a lei do armamento. Uma fonte que eu posso citar para vocês, que eu vou mandar no e-mail agora, foi quando a Coca-Cola, acho que ano passado, se eu não me engano, disse que mentiu sobre fazer exercícios que
que eles iam emagrecer, que a Coca-Cola não... Tomar a Coca-Cola não ia fazer com que eles ficassem gordos ou criassem essa massa. Eu estou falando desse exemplo porque a Coca-Cola é uma grande corporação e ela tem o poder de investir nisso e mudar a história da pesquisa. A pesquisa pode sair de um jeito e pode ser de um jeito no momento que ela está sendo executada e na hora do resultado ser outra. Outro ponto é o seguinte, vou mandar também no e-mail, no site da BBC, eles falam que em 10 anos os Estados Unidos têm mais mortos em massacres do que em ataques terroristas. Isso se dá porque todo mundo lá pode ter armas, eu queria apresentar isso mesmo. E por mais que a maioria da população tivesse armas nos Estados Unidos, quando aconteceu os ataques terroristas, há pouco tempo atrás, não evitou as mortes. Eles continuam tendo os ataques e as pessoas continuaram morrendo. E teve um caso recente também da boate gay. Exatamente. Que 50 pessoas morreram. E por mais que na boate podiam ter seguranças com armas e tal, Uma coisa importante de falar é que grande parte dos acidentes acontecem com crianças que conseguem pegar as armas de seus pais que ficam guardadas e eles pegam. E acontece até de crianças levarem essas armas para a escola ou pensarem que estão apenas brincando e causarem consequências terríveis. Voltando a um discurso anterior da Revoredo, ela havia falado que fica mais difícil de os bandidos adquirirem armamento. Vê se foi isso realmente que eu entendi. Se caso seja legalizado a arma de modo geral. Não, eu falei que se for legalizado fica mais fácil. Fica mais fácil, ok, então. Só que a gente tem que lembrar que a população que segue direitinho as regras da sociedade, vamos falar assim, essa população, ela não possui armamento. E já os bandidos, os criminosos, é quem possui arma. Ou seja, deixa a população numa situação muito complicada, uma vez que se a população obtivesse o porte de arma, o bandido iria ser intimidado. Não estou dizendo que seria intimidado totalmente, mas iria sim ser intimidado. E o fato é simples. O bandido ele tem medo de levar um tiro na cara, dizendo a grosso modo. E é importante ressaltarmos também que a Universidade de Harvard, que sabemos é uma universidade conceituada mundialmente e que não tem nada de conservadora, divulgou recentemente um estudo que comprova que quanto mais armas aos indivíduos de uma sociedade têm, menor é a criminalidade. Além disso, voltando um exemplo, os Estados Unidos, a cada ano, aproximadamente 200 mulheres nos Estados Unidos utilizam arma de fogo para se proteger de crimes sexuais, os quais sabemos que são muito realizados no Brasil. Ou seja, é a segurança da nossa população que está em jogo. E o fato das pessoas obtiverem armas e não saberem utilizar essas armas corretamente, que eu acho que é um argumento que vocês podem usar contra a gente, seria, é fácil dizer que isso é uma pessoa imoral, porque ela sabe das regras da sociedade, mas não iria utilizar essas regras corretamente, caso isso venha a ser dito. Também existem outros países, como por exemplo a Alemanha, Suécia e Áustria, que cada habitante possui em média 30 armas. A cada 100 habitantes tem 30 armas, possui 30 armas. E tem um nível baixíssimo de homicídios nesses países. A gente não tá afirmando que a gente é parecido ou pode... como posso dizer? É tão desenvolvido quanto esses países. Porém, a gente pode atingir essa meta com bastante trabalho, com bastante trabalho do governo em relação a ao porte de armas, e a gente pode diminuir a taxa de homicídio. As palavras vão encaminhando aí para as considerações finais desse grupo e depois considerações finais. Aí nas considerações finais já vão respondendo aí as réplicas. E essa coisa do que vocês falaram que a Alemanha, Suécia e a Áustria tem 30 armas, também tem países
que baniram as armas para uso pessoal e a taxa desceu, tipo, com uma força muito grande, que foi no Japão, onde a taxa de homicídios é de 0,3 por 100 mil habitantes. E hoje no Brasil, há 8 armas a cada 100 habitantes e a nossa taxa de homicídios é 20 a cada 100 mil. É uma diferença muito grande. Outra coisa importante é que algumas pessoas elas não têm condições psicológicas de usar e, como a gente sabe, quando as pessoas elas se afrontam e têm opiniões diferentes, isso causa às vezes até movimentos um contra os outros. Aconteceu na Iugoslávia, eu não sei, não posso afirmar a data, mas ortodoxos e islâmicos se armaram para exterminar uns aos outros. E também a gente sabe que o nosso país tem uma taxa de violência contra a mulher muito alta. E com o porte de armas a gente podia só aumentar as mortes de mulheres no nosso país. 3.000 mortes. Uma coisa, voltando no argumento passado da Maria Regina, quando ela falou sobre que o Brasil não dá segurança para o cidadão e daí ele precisa ser armado para isso. Correto. Sabemos disso, inclusive sabemos sobre a impossível comparação com os Estados Unidos ligada à pesquisa de Harvard. Sabemos de uma estrutura, de um cenário político atual lá sobre o seguinte: o Brasil realmente pode implantar, investir na segurança assim como a gente precisa para que acabe com o índice de criminalidade também junto ao estudo do desarmamento, investimento em educação, investimento na segurança, e sabemos disso. Uma vez que o cidadão ele é imoral com a lei, que tem um estatuto que diz que ele tem uma arma que não é registrada, uma arma ilegal, é um pouco hipócrita falar que ele, nossa, eu quero segurança, mas olha aqui, eu tenho uma arma e, sabe, uma arma ilegal, mas eu quero segurança e eu estou indo contra as leis do meu estado. Muito bem. Considerações finais de vocês? E aí nas considerações responda se for. Citou o fato do Japão, que lá o porte de armas é proibido, correto? Eles baniram. Eles baniram, sim. Só que é uma comparação entre o Brasil e o Japão. As penas para quem comete crime no Japão são extremamente rigorosas. Já que no Brasil, todo mundo sabe que é bem diferente. Por exemplo, lá se você é pego fazendo um crime, você pode até ser condenado à morte. E aqui no Brasil também não. Portanto, se a gente aplicar também, considerar o que eles fazem lá e aplicar no nosso país, talvez possa acontecer. Só que enquanto isso não acontece, a gente vai ficar como? Ok, então, finalizando, enquanto os bandidos têm acesso facilmente às armas, a população está totalmente desprotegida, já que o Estado não assegura total segurança ao cidadão. Para que não seja injusto com o povo brasileiro, é necessário que sim, aceitemos a legalização do porte de armas. E se o cidadão fará um bom ou mau uso deste instrumento, vai da moral e da ética de cada um. A Lei 3722 quer apenas garantir ao cidadão de bem de se defender com uma arma de fogo, instrumento este que, como eu já disse anteriormente, os bandidos têm e a população de bem não possui. A decisão do júri foi unânime e a gente não precisa falar quem votou em quem. Foi unânime, não precisa, enfim. A gente vai pontuar os pontos positivos e negativos. O que aconteceu? Os dois grupos tiveram argumentos sólidos, consistentes, foram muito bons argumentos. O grupo contra ilustrou muito bem os gráficos, o Saul mandou os gráficos no e-mail, ilustrou bem o que eles quiseram dizer. E no final, os argumentos foram todos muito bons. Só que no final o Adriano se contradisse, porque ele falou que lá no Japão eles baniram as armas, isso foi a Giovana que falou. E aí você falou que lá a política deles é diferente da nossa, eles baniram as armas, lá eles não têm tanto problema com a criminalidade. E aqui no Brasil a nossa política é diferente. Se aumentasse a
o porte de arma, se fosse liberado o porte de arma, a gente não tem pena de morte, por exemplo. Como ia fazer? Porque aqui a gente não resolve pena, não tem pena de morte. Se aumentasse o porte de arma, ia aumentar a criminalidade. Eu achei que foi contraditório. E a Maria também, Maria Regina, no final, ela falou que deveria ser liberado o porte de arma e isso iria da moral e ética de cada um. Só que a gente sabe que moral e ética não funciona. Porque cada um não tem moral e ética. Não, tipo, a gente tem. Desculpa, eu falei errado. A gente tem, mas se o nosso país fosse viver de moral e ética de cada um, não ia funcionar. Porque não ia dar certo, porque cada um tem uma moral, cada um acredita em um tipo de ética. Então, foi bem assim, isso. Eu vou dar uma arma pra ele e ele faz o que ele quiser com ela. De acordo com a moral e a ética dele, né? Só que, tipo, isso é muito ruim, sabe? Porque é como se a gente fosse criar uma moral e ética que fosse de todo mundo. Só que não tem como eu ter a mesma moral e ética do que outra pessoa, vamos dizer. Então, por isso que a gente achou isso bem contraditório. Agora, tem uma coisa pra falar, é que ambos os grupos, eles focaram muito no... Assim, eles começaram bem, mas depois eles começaram a focar em outros países. Foi como, ele pode, então eu também posso. Ele pode, então eu também posso. Eu particularmente não gostei muito disso. Que vocês deviam apresentar argumentos para o Brasil. Não o que acontece lá e vai acontecer aqui. Eu acho que faltou um pouco de argumento em relação a isso. Porque citaram muito os outros países. Tá. Primeiro o grupo favorável. Eu gostei dos argumentos, vocês trouxeram dados que eu acho importante. Foi bom, em geral. Eu achei que, tipo, um dos problemas foi que um dos integrantes não falou nada. E eu achei que às vezes faltou um pouco de clareza e solidez nos argumentos. E, tipo, vocês também podiam... Tanto os dois grupos poderiam ter usado a utilização de conceitos filosóficos, tipo, mais forte. Eu achei que faltou nos dois. Do contra, o integrante também não falou. Eu achei que faltou isso. Eu gostei dos argumentos também. Eu achei muito legal os dados e os gráficos. Eu achei que vocês estavam preparados. E também aquele negócio dos conceitos filosóficos eu achei que podia ser mais utilizado. Eu acho que a gente entrou tudo em um acordo e... Então, literalmente é isso. Foi muito bom vocês terem apresentado a lei 3732 e o outro grupo também foi muito bom nos argumentos. E acho que é isso. E faltou isso do integrante falar e podia ter usado mais os conceitos filosóficos que faltam um pouco. Isso. Quem me fala? Acabou. Tem que falar quem ganhou, né, gente? Não falou quem ganhou. Sim, Tá, então, parte. A pior parte. Os votos foram unânimes e a gente votou no contra. Contra quem ganhou dessa vez? Da vez passada quem ganhou? Também. Vocês são do contra, né?